Oiê! Bem-vindas ao Ela Motiva! Mais um episódio. Mais uma semana na presença dessas duas garotas que vos fala. Vocês já cansaram da gente? Espero que não. Que isso, cara. Porque a gente vai continuar, né, amiga? Não. Sinto muito. A nossa presença ela é singela, e hoje eu vim a caráter do Ela Motiva. Exatamente, a fatura do Nubank chegou. A fatura do Nubank está lembrando você, pague sua conta, seu cartão de crédito. Conta em dia, por gentileza. E hoje, eu já tava partindo para o nosso convidado, mas Meu Deus, eu preciso fazer a minha blogueiragem. Poxa, cara. Quer pular a melhor parte? O que fizeram com a marqueteira desse programa? A gente tem que pedir para essas mulheres compartilharem, curtirem, se inscreverem no nosso canal. Nós também estamos nas nossas redes sociais. Pod.ela Motiva aqui no YouTube. Pelo amor de Deus, se você não é inscrita no nosso canal, nós estamos com 300 e pouquinhos inscritas, né? Isso nos ajuda muito. É apenas um botãozinho que você clica, se inscreve, você é avisada quando tem vídeos novos e isso nos ajuda muito, muito de verdade a espalhar a nossa mensagem, o nosso propósito do Ela Motiva. Nas redes sociais, cortes. O que você quer que eu fale? Toda semana. Cortes toda semana. E na íntegra aqui toda terça-feira, certo? E no TikTok. Estamos no TikTok, inclusive? Não, né? Pergunta pra quem faz a gestão de mídias desse programa. Gestão de mídias? Sou eu? Gestão de mídias, estamos no TikTok? Não. Estamos lá no TikTok, estaremos pode ir agora. lá. Deixa eu lembrar as nossas seguidoras e ouvintes aqui do nosso formulário, tá? Relembrando vocês. As inscrições aí estão abertas para você estar aqui no nosso podcast. Então, você pode sentar aqui de frente para essas matracas, contar a sua história, falar um pouquinho sobre aquilo que você ama, que você quer motivar mulheres. A inscrição, para você se inscrever e responder o nosso formulário, está lá no link da nossa bio do Instagram. Então, você clica lá, se inscreve, vai ter várias perguntinhas, capricha nas respostas, capricha na história, não economize nas palavras. Na história, capricha na sua história, que a gente sempre lê tudo, e aí a gente faz a nossa pré-seleção e entra em contato com você para você estar aqui com a gente neste ano, certo? Isso mesmo. Agora vamos para a nossa convidada, gente, estou muito ansiosa. Eu também estava. Ok, ela é publicitária, mas não é qualquer publicitária não, tá? É uma publicitária raiz. Feroz, tá? Porque hoje a gente vai falar sobre um temíssimo, assim, ó, incrível. Como é, amiga? Como construir uma marca que gera negócios. Ela vai falar um pouquinho mais sobre a história dela, né? Fazendo essa breve apresentação. Ela é uma pessoa iluminada. Gente, ela chegou aqui assim, ó, acendendo todas as luzes possíveis, mas não era nem de estrutura. Já aqui, ó, caindo lagriminhas aqui, ó. Exatamente, ela é perfeita e vocês vão ver isso ao longo desse episódio, né, amiga? Com vocês, Fabi! Bem-vinda! Muito obrigada, meninas! É uma honra estar aqui com vocês. Esse convite para mim tem um significado muito especial. Vai ser um prazer partilhar minha história com vocês e com a audiência que vai acompanhar também. Maravilhosa! E a gente vamos pegar a licença que a gente estava aguardando esse momento, que a gente ganhou o presente, e a gente quer usar o nosso copo que a gente ganhou. Foca aqui, ó. Eu sou uma marca única. Tá bom? Tá bom pra vocês? É esse o nível do episódio de hoje. É assim que a gente começa o episódio de hoje. Eu passando a minha água pra cá e deixando o Girl Boss pra lá nesse minuto. Deixa essa xícara pra lá. Deixa pra lá. E assim estamos prontas para iniciar. Foi? Certo? Pode ir. Ah, não. Pode. Peraí. Vou levar. Só um minutinho. Vou levar pra lá. Aí, amiga, arrasamos, tá? Copinho quer levar também? Aí, copinho. Eita, nós. Bota lá. Nossa, o Bruno, ele organiza tudo. E a gente desorganiza. É pra isso que estamos aqui. Vamos fazer um brinde a este momento? Aê! Uhul! A este episódio. Uhul! Boa! Bora começar, então? Bora, preparadíssima. Fechou. Fabi, antes de tudo, antes da gente entrar em marca e tal, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, o que te trouxe até aqui hoje, nos seus dias atuais. Vamos lá. Antes de mais nada, antes de ser publicitária,
Eu sempre gosto de me apresentar como filha de Deus, porque eu acredito que sem Ele nós não somos nada. E ao longo da minha trajetória, uma das coisas que eu entendi também empreendendo é que isso também foi um chamado de Deus para minha vida. Curiosidade, fui e sou até hoje a primeira empreendedora da minha família. Não existe ninguém que empreende tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe. E aí Nossa, que veio coisa você, boa. serei uma empreendedora. Sim. Então, a minha história, né, dentro do empreendedorismo começou no pico da segunda pandemia. Eu trabalhava em agência de publicidade, então nós começamos home por conta da pandemia, depois retornamos, veio o pico novamente, voltou para home. Só que eu sempre fui de fazer aquela rendinha extra. Então, eu sempre gostei de ter um freela, então eu compunha com cartela de social media para clientes, e eu tinha cliente que eu já atendia ali há um bom tempo. E eu comecei a olhar isso com um outro olhar. Quando eu comecei a empreender, eu não comecei já com a empresa que eu tenho hoje, eu fui fazendo freela para outras agências, estudando muito, entendendo o mercado, como que funcionava, até de fato que eu comecei a ser a social media. Então eu vi ali no universo do empreendedorismo algo que estava faltando, porque entrou o branding, eu já dominava esse assunto, já fiz vários cursos complementares na área sobre isso, e eu comecei a trabalhar a marca pessoal, atendia muitos profissionais autônomos, atender a marca pessoal desses profissionais atrelado à marca corporativa deles. Então, um consultório, uma estética, um salão de beleza, e unificar. E esse gap que eu encontrei, eu montava toda a estratégia do negócios e trazia a parte da execução. Então, o meu empreendimento, ele começou, na época que eu era MEI, sendo uma social media. E depois de um certo tempo, eu entendi que eu precisava ressignificar. Mas aí entra a história da Sinal. Eu já conto agora ou espera um pouquinho? Já embala, que Tá ótimo, a gente já, tá aqui, ó. eu já tava pegando o ar pra, sabe, já pra Fazer a voltar. pergunta. Então, ótimo. A história da Sinal, que hoje eu tenho uma empresa que é focada em posicionamento e branding estratégico, tanto para marcas pessoais quanto para empresas. A Sinal Branding nasceu em um momento que, por mais incrível que pareça, é como se eu estivesse num lugar, mas não era para eu estar ali. Quando eu comecei a ser social media, como eu vi esse gap que não existia, automaticamente minha agenda começou a encher muito rápido. Então, chegou o momento que eu comecei a terceirizar, consolidar um time ali, tinha 5 pessoas trabalhando em conjunto comigo. Só que, indo para uma reunião, eu comecei a ter um ataque de pânico. E eu nem sabia o que era isso na época, porque até então não fazia terapia e tudo mais. Me achava super autossuficiente. Tá tudo E- bem. Quem nunca? O gif Quem do olhinho aqui, né? É. Tá tudo bem. E daí, naquele momento, eu questionei. Falei, poxa, tá indo tudo tão bem, faturamento bem, as coisas estão fluindo. Em menos de um ano, cresci muito. Era pra eu realmente estar fazendo isso. Aí veio uma voz, será que realmente era? O nosso maior problema é que quando tudo tá dando certo, a gente não consegue olhar o cenário no sentido assim, será que realmente era pra eu estar aqui? Geralmente nós fazemos essa pergunta quando as coisas acontecem ao errado. contrário, quando dá tudo errado. E ali eu fiz de fato uma oração assim que eu fiquei com medo. Eu falei, e aí, o que eu vou fazer agora? E eu ouvi claramente nomes de clientes que eu precisava rescindir contrato. E da cartela de 25 clientes que a gente levava na época, assim, 15. Era cancela, rescinde com esse, encerra trabalho. Só que eu levei um tempo ainda, meninas, assim, questão, e eu não me orgulho dessa parte da minha história, eu levei de 6 a 7 meses para, de fato, obedecer aquilo que eu ouvi. E foram 6, 7 meses muito difíceis para mim, não para o cliente, né? Continuei entregando meu trabalho, fazendo tudo bonitinho. Só que daí, realmente, quando eu resolvi fazer isso, Deus começou a me dar muitos sinais. Ó, pegou? E chegou um momento, e no mês do meu aniversário, em fevereiro, então o mês de fevereiro tem um significado muito especial para mim, não só pela data de fevereiro do meu aniversário, mas porque foi aonde, de fato, a Sinal Branding foi fundada. E da onde saiu esse nome? Eu já trabalhava com essa questão de name, de identidade visual, e eu tinha outros nomes em mente
registro NPI, já tinha consultado tudo bonitinho. E daí eu lembro que eu estava indo ainda para uma reunião desses últimos contratos, porque eu não simplesmente saí e falei, tchau, cliente, tô indo embora. Eu mantive com o cliente ainda um período, né, até ele encontrar uma outra pessoa ali. E eu falei para Deus, eu não aguento mais, porque até então eu não tinha clareza o que eu ia fazer. Eu vou pausar o social media e na minha cabeça eu estava deixando de viver uma coisa muito grande. Só que Deus, ele sempre tem coisas muito maiores e inimagináveis do que nós pensamos. Se aquilo para você tá muito bom, Deus, ele sempre tem algo maior. É literalmente aquela foto do presentinho, né? Do ursinho. Sim, você sim. devolver um ursinho pequenininho e Deus te dá algo maior. E eu fiz esse questionamento. O que eu vou fazer? Eu preciso de um sinal. Eu preciso saber se realmente que eu estou fazendo isso é muita loucura ou se o Senhor está falando comigo, porque eu estou abrindo mão dos meus clientes, né? Do meu ganha-pão aqui. O que eu vou fazer a partir de agora? E nesse momento que eu falei, eu preciso de um sinal para um caminhão do meu lado. E esse caminhão tinha uma frase na lateral que estava escrito, basta ter fé. E a partir dali, eu entendi que aquilo era um sinal, fé. Então, hoje é um dos princípios que eu carrego como pessoa, mas que eu trago para dentro da minha empresa. E por muito tempo eu ouvia, você não pode falar, né? Política, futebol e religião, não envolva. E Deus não é sobre uma religião, é sobre aquilo que eu acredito. E se Ele me permitiu que hoje eu tivesse uma empresa, já se passaram 1 ano, vou completar quase 2 anos de empresa e tudo mais, é porque de fato Ele tá no barco, Ele tá no negócio. E foi a partir desse dia que eu realmente, toda vez que eu ouço algo, eu procuro discernir, tá, isso aqui é da minha alma ou realmente eu tô recebendo um direcionamento que vem do alto. E daí a pergunta que eu quero deixar para quem tá ouvindo, será que hoje você está fazendo aquilo que realmente foi comissionado para fazer nessa terra? Porque nem sempre significa fazer o que faz hoje e estar tudo bem, que você de fato vai ser preenchida. E quando eu fiz esse processo de uma pequena transição, depois Deus me deu outros projetos dentro da Sinal Brain que eu entendi que seria inviável eu tentar aplicar tais projetos caso eu fosse social media, que se tratava sobre vidas, maior alcance, maior transformação. E eu sendo a social media trabalhando lá na sala de jantar de casa, onde tudo começou, eu ia alcançar uma pequena fatia daquilo que Deus tinha para o desenho da minha vida. E algo que eu ouvi esses dias e falou muito forte comigo, ele só está começando. E eu acredito que isso tem a ver sobre todo mundo que empreende. Sempre tem coisas maiores para nós vivermos. Se você acha que já alcançou aquilo, não é sobre você não ser grata sobre o que você tem, mas é só o começo, porque eu creio que quanto mais você vende, mais oportunidade de emprego você consegue proporcionar na sua empresa, mais famílias você consegue abençoar, mais vidas você consegue atingir, porque o nosso trabalho, querendo ou não, nessa terra, por mais que as pessoas usem muito esse bordão, mas é o servir. Se hoje vocês têm um conhecimento, vocês estão servindo o outro, mas principalmente transformando a vida do outro, mudando o cenário do outro. Então, quem tem vergonha de vender, quem tem vergonha de falar sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, está deixando de muitas vezes transformar e mudar a realidade de outra pessoa. Licença? Com licença, valeu? Meu pai amado, Fabi, o que foi isso, O que a gente falou no almoço? Eu tô assim, ó. A gente no almoço falou exatamente sobre isso. Chocada, sim. Exatamente. Eu tava contando pra Ali que eu recebi uma cliente que o sonho dela era fazer consultoria. E ela foi ali juntando o dinheirinho dela, ela me contando. E aí ontem a gente fechou a consultoria dela, ela me mandou uma foto chorando assim, falando Que assim, eu tô linda. realizando meu sonho. Eu falei, amiga, dá um negócio, mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, ela realizou um sonho, ela teve essa sensação de tipo assim, eu consigo, e eu mandei isso pra ela, eu falei assim, você conseguiu, porque ela conseguiu juntar o dinheiro pra realizar o sonho dela, então já começa por aí, e eu falei, cara, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, mas também é o meu papel servir, né, eu vou, enfim, o meu trabalho vai me fazer ajudar e trazer o que ela precisa, mas eu falei, nossa, é uma responsa, né, e às vezes a gente tem um pouco isso, né, de eu preciso servir, mas ao vender, aí fica aquele negócio e é meio louco. Tem hora que eu fico assim, meu Deus. A gente pode vender o que a gente veio fazer. A gente entra nesse conflito, né? Que a gente tem a sensação que você não pode cobrar porque a gente tá aqui pra servir. É uma luta, né? Só que ao mesmo tempo, se você não cobra, e isso também entra na questão do posicionamento do branding.
Quando você aprende a precificar o seu trabalho, você começa também a ter uma vida que de fato sempre sonhou. Vou trazer um exemplo puxando esse gancho, né? Entre o servir e cobrar, servir ou fazer de graça. Não tem problema se você foi tocada no coração de abençoar uma pessoa e não cobrar sobre um valor financeiro daquilo, né? Eu acredito que permuta super funciona também nesse momento, falando de questão business, estratégias do seu negócio, porque se você fizer tudo puramente de graça, não tem como você ter esse fluxo do caixa da empresa. Sim. Mas nessa questão do que você falou de cobrar, quando você aprende também a precificar o seu trabalho daquilo que vale, você consegue ter esse respiro de fazer algumas ações sociais e tudo mais, e não fica tão escrava na questão de precificação. Não estou dizendo que você precisa, cobrar rios de dinheiro, mas cobrar um preço justo. Quanto vale o seu trabalho? Fabi, não faço a menor ideia. Faz uma pesquisa de mercado, faz um cliente oculto. Para quem nunca ouviu falar, cliente oculto é quando literalmente você se faz como se fosse um cliente dentro daquela empresa, dentro daquela marca, para entender como que funciona, o que eles estão fazendo que eu não estou fazendo, ou o que eles não fazem, que eu posso ver ali uma oportunidade de negócio e começar a fazer diferente. E a precificação, ela é um número. Então, R$2.000, R$5.000, isso é um preço. Mas o valor, qual que é a entrega que eu tenho pagando 2, 5, 10, 15, 20 para, de fato, ter aquele retorno. E se a gente for dar um Google, né, o branding diz que é uma gestão estratégica que visa tornar a marca mais reconhecida. Mas a minha percepção, agora falando das minhas palavras, nada mais é do que você gerar desejo daquilo que você faz ou daquilo que você vende, a ponto do cliente, de fato, se tornar um fã de carteirinha da sua marca. Então, é o que acontece, porque hoje, por exemplo, algumas marcas que nós compramos que até fazem um investimento um pouquinho alto, vai lá, aposta, faz um merchan da marca, faz toda a divulgação. A gente você vai tem comprar orgulho. e não olha para preço, É. né? A gente compra assim puramente por ser aquela marca. A gente faz muito isso no mercado, né? No mercado hoje a gente tem uma marca favorita, a gente pega sem pestanejar, bota verdade. no carrinho. Nem olha pras outras, vai direto naquela. É muito isso. Porque você se tornou já um fã de carteirinha daquela marca. A mesma coisa acontece com marcas pessoais, prestadores de serviços. E tem um segredo ainda. Quando você é um prestador de serviço, é muito mais fácil você vender para quem já é seu cliente do que para quem ainda não é. E aqui é onde você consegue escalar muito mais também o seu preço. Eu só tenho um tipo de serviço. Começa a estruturar uma esteira. Porque geralmente quem é o seu cliente, ele acessou você porque algo chamou a atenção. E você sabe, Fabi, que isso acontece muito no marketing, né? E eu acredito que aconteça com você também. As pessoas, elas vêm querendo partir já, por exemplo, uma gestão de mídias, sem antes ter aquela questão do autoconhecimento, né? Que é muito essa questão do que a Nu oferece, que é a consultoria de imagem, você se descobrir ali como mulher, o que te agrada. E também a questão do branding, você entender qual o tipo de simbologia, ou cores, ou posicionamento, ou falas, ou palavras que representam quem você é, né? E aí, tem gente que acaba assim, não, quero fazer gestão de mídia sem antes ter uma identidade visual, ou sem antes... Eu até murcho, assim, eu fico, dá! É possível. Mas não vai funcionar tão mas precisamente. Mas funcionaria tanto se você, já viesse com uma potência, com autoconhecimento. Sim. Porque, realmente, não é sobre você colocar só o seu preço, é você ter valor naquilo tudo que você oferece, né? Porque se você investiu em consultoria, se você investiu em branding, se você já tem tudo fechadinho, cara, você pode colocar o preço que for ali. Sim. Já era. E é uma lapidação eterna, né? Porque quanto mais degraus você sobe, mais você percebe que não sabe nada. Exatamente. E toda vez tendo que se refazer. Como que você vê, uma pergunta técnica, o rebranding? Como que você encara ele? Eu vejo que são 2 cenários. O primeiro é quando uma marca realmente quer sair do cenário que está e alavancar a venda. E o segundo é num cenário onde que aquele momento que a marca está já não faz mais sentido. Tem pessoas, o rebranding, querendo ou não, até legal explicar para a audiência, é o momento que a marca ela muda toda a vestimenta dela, desde identidade, o logotipo, o posicionamento da marca, manifesto, toda a cultura que tem por trás daquela marca. Então, ela traz ali esse processo de rebranding. Tem algumas marcas que fazem só, né, uma atualização de logotipo, tem marcas que já muda tudo, paleta de cores e etc. Mas eu acredito que é muito nesse ciclo. Só que, para você trabalhar, por exemplo, um branding sólido, precisa do quê? Repetição e consistência.
Não tem como, e isso nós encontramos muito dentro do empreendedorismo, não tem como você ser uma empresária, um empresário de sucesso, se toda hora você está surfando no do momento e querendo mudar o tempo todo. Enquanto a tua audiência está captando aquela mensagem, legal, né, que nem você tem um bordão, qual que é? Que você sempre posta todos os dias. Tem 2, minha história para o mundo e antes da intenção, a essência. Exato. Antes da intenção, a essência. Isso é um bordão que ela carrega dentro da marca dela e do que ela ensina também para os clientes dela. Imagina se do nada dá 5 minutos, não, agora eu vou mudar. Aí depois de uma semana, não, agora eu quero outro. Enquanto a sua audiência está pegando aquela repetição... Exatamente. Então, o rebrand, ele tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Tem que analisar o cenário, porque, querendo ou não, ver se é viável para aquele momento de marca, de empresa. Que nem, por exemplo, no meu caso, eu comentei de fevereiro, né? Geralmente a galera começa dezembro, janeiro e milhão, novo ano, vida nova. Eu continuo tocando, mas toda vez que chega fevereiro, por ser o meu aniversário, por ser o mês que a Sinal foi fundada, é onde eu olho com mais carinho para o macro da empresa. Mas também tem consistência. Toda sexta-feira tem que fazer lá, solicitar as emissões de nota fiscal para contabilidade, tem que olhar o que está acontecendo. A minha agenda, ela sempre acontece 2, 3 semanas antes, quase, dependendo da demanda do que pinga. Tem que ter esse planejamento, mas fevereiro é o mês que eu olho nesse sentido. Inclusive, é interessante dizer que este episódio está sendo, né, transmitido em uma fase que eu estou passando por isso. E não significa necessariamente um rebranding, mas é ressignificar algumas frentes do que está acontecendo na empresa. Não quer dizer que a sua marca vai mudar, Sim. né? Quer dizer que você tá passando por uma melhoria, porque eu acredito que o mercado, ele muda, né, todo ano, e que as novas necessidades vão surgindo, né? E assim, eu como consumidora, eu gosto muito quando a marca, ela inova. Quando ela me oferece coisas diferentes. Tipo, ou vamos citar uma peça de roupa diferente, ou um cheiro diferente, ou uma nova embalagem. Eu sou apegada nessas coisas. E aí, eu tento trazer isso também pra minha empresa. Eu falo, nossa, eu acho que o meu cliente, ele tá esperando algo inovador da minha empresa esse ano, né? Eu acho que faz parte. Sim. Agora eu vou mudar meu logotipo, minhas cores, acho que são coisas diferentes, né? Totalmente, distintas. E essa questão de novidade, nós seres humanos somos movidos muito a isso, né? Uhum. Ao novo. O que vai vir de novo agora? Uma das coisas que eu trago como cultura dentro da Sinal é exatamente isso. Enquanto o mercado faz zig, nós vamos fazer zag. Então, qual que é o movimento que nós vamos surfar nesse momento? Por exemplo, uma vez ao ano, eu faço evento com foco em empreendedorismo feminino, chamado Ativa o Sinal da Sua Marca. E esse evento nasceu também nessa estratégia de fevereiro, né? Quando eu comecei a estruturar todo o macro da minha empresa, nasceu esse evento. E qual que é o desafio? Nenhuma edição é igual. Tem pessoas que estão comigo desde a primeira edição, e nós vamos ir para a 4ª edição, e não é igual. Então, nós mudamos lugar, nós mudamos cenário, a última edição que eu fiz trouxe matemática. Então, tudo é diferente. E entra o desafio no sentido assim... Eu também aí tenho a questão, Fabiane Arcos, a minha pessoalidade. Eu não gosto do que tá todo mundo fazendo, usando e sendo. Então, a galera está fazendo evento com violino. Legal. Não vamos fazer, porque já tá todo mundo fazendo. Com a bateria. Aí tipo, não é porque tá dando certo que a gente vai fazer igual. Aí, olha que interessante. Você pega o quê? O que tá funcionando? É o violino? Bacana, mas o que pode compor dentro do ambiente? Eu trouxe um evento que foi temática gala, aqui que nós colocamos um piano, mas vai ser um piano... Uma orquestra inteira, Brasil! Vai ser um piano comum? Não, quero um piano branco. Aí vai caçar um piano branco para combinar com a decoração. Personagens, que muitas pessoas também colocam para animar fila, né, de credenciamento. Eu queria os personagens disruptivos diferentes. E daí aqui eu entro... literalmente na questão que não é porque, eu sou boa no que faço, eu consegui. Isso eu vejo muita graça de Deus na minha vida. Porque eu estava pesquisando um personagem específico, eu falei, eu vou pedir daí se eu achar uma empresa para tentar fazer assim. E no meio dessa pesquisa toda, caiu no meu colo os últimos personagens que nós contratamos, que eram todos espelhados, dourados, com preto, combinou super com a decoração. Então, o que eu vejo também, é um ponto importante, agora trazendo um contexto de fé, né? Deus, ele nos fez pessoas muito criativas. Se a gente for olhar todo o universo, né, ele é o cara da criação.
E a criatividade, ela está enraizada em nós. Então, eu acredito que primeiro você se movimenta para depois a manifestação da graça realmente acontecer na sua vida. Esse evento que eu fiz, né, no ano passado de setembro, foi um evento que faz parte do testemunho da minha empresa, porque ele é movido puramente por fé e também pelo propósito. Quem empreende sabe como que funciona a questão de ROIs, custo, investimento. Então, financeiramente, até dizendo para botar dinheiro no bolso, o evento não valeria a pena. Existem outras estratégias que você pode fazer, né, se esse é o objetivo e tá tudo bem. Mas quando surgiu essa questão do evento, só para pegar o gancho desse contexto de você mover pela fé, o primeiro que eu fiz tinham 30 mulheres. Eu tive muito medo. E naquela época, um investimento que hoje eu vejo que foi um investimento super baixo, que bom que eu vejo isso como investimento baixo, significa que estamos crescendo, eu fiquei com muito medo. E aconteceu. No final daquele evento específico, o que mais me marcou não foi o evento em si, que foi um evento que eu fechei uma tarde, foi só comigo, eu trouxe daí 2 convidadas para compor ali, e foi lindo. Só que o que mais me marcou foram os feedbacks que eu recebi depois, no contexto de eu tô saindo daqui diferente, eu tinha depressão, nossa, já tentei suicídio. Umas coisas que você ouve, assim, sabe? E fala assim, não é sobre empreendedorismo. Tem mais alguma coisa aqui que Deus quer fazer. E tudo que eu fiz e faço, eu sempre sou muito de orar no secreto, né? E questionar a Ele sobre essa questão. Depois do segundo evento, Deus me deu um outro desenho. Eu cheguei em casa, compartilhei com meu marido, né? Chorando em prantos, que eu fiquei muito impactada com as histórias que eu ouvi ali, o propósito que estava nascendo ali. E ele só falou pra mim assim, você não pode parar, o próximo a gente vai fazer pra 100. Falei, você tá maluco? 100? Aonde que a gente vai enfiar 100 mulheres? Primeiro, O seu marido falou isso? É. De 30, você vai pra 100. Tá doido? Como que a gente vai fazer isso? Impossível. Um apoiador. Ele falou, eu sinto que tem que ser isso. Agora você ora. Então, assim, não deu nem tempo de respirar eu comecei já a identificar o próximo. E é tão interessante as coisas, assim, sobrenaturais que acontecem, que quando eu comecei a pesquisar lugares, o lugar que foi, eu ouvi uma voz, se for fazer alguma coisa, faz aqui. E daí, houve o segundo, que foi para 100 e o último foi para 200. E assim, os valores de investimento zeros vão aumentando, né? No final da planilha. E aqui entra puramente fé. Eu vejo muita graça de Deus, porque quando você está no lugar certo, fazendo aquilo que você foi comissionado a fazer, o universo, Conspira Deus, ou o que você quiser chamar, conspira de fato ao seu favor. Nossa, é incrível. Incrível. E assim, hoje, falando sobre branding, né? Sobre essa questão do posicionamento da marca. Algumas pessoas ainda têm a cabeça fechada de pensar que existe apenas um caminho para se posicionar, né? E que, na verdade, existem muitos caminhos e formas diferentes de você posicionar a sua marca no mercado e algumas, hoje em dia, muito desvalorizadas e que são incríveis, né? Como, por exemplo, a participação de um evento ou fazer um evento para sua marca. Eu fui impactada com um feedback ontem de uma marca que eu tenho parceria, que eu fechei uma parceria, eu consumi essa marca no mercado, que é a Graniamite. Antes eu era consumidora dessa marca. Toda vez que eu ia, eu comprava um pão da Graniamite porque eu amava. Do nada, falando sobre fé, a Graniamite me ofereceu uma parceria. Que máximo. E aí eu falei, sim, fechei os olhos e falei, bora, vamos, né? Aí eu fiz o treino das senhoras, convidei elas para estarem presentes no treino das senhoras, para estarem lá com o stand. E aí ontem, na nossa reunião anual, né, para passar a estratégia para esse ano, ela me falou, Lilian, olha, a gente gostaria muito de agradecer, estamos colhendo muitos frutos pelo treino das senhoras e vamos participar de um evento esportivo por sua causa. Que máximo! Então aqui eu não tô falando nem de lead ou sobre quantas vendas você fez através do seu cupom, mas eu estou falando sobre oportunidades. Sim. E eu falei isso para nossa diretoria, eu falei, olha, isso aqui não é dinheiro, isso aqui são oportunidades de negócio. Eu falei, cara, você me falar isso pra mim, fecha tudo, porque muitas pessoas não dão valor pra isso. É verdade. Só querem, sei lá, tráfego pago, só querem se posicionar nesse lado. Sim. E você trouxe um exemplo muito claro disso. Né? Você tá crescendo, posicionando sua marca e ficando cada vez maior através do evento.
que você Porque comentou. existe, querendo ou não, essa questão do propósito. E algo que eu vejo que é interessante, até trazendo o seu contexto, quando você se movimenta nesse sentido, você cria um baita num relacionamento, querendo ou não, com parceiro, com outras pessoas. E hoje em dia, gente, a venda é relacionamento. Nós, total, como né? consumidores, estamos cada vez mais criteriosos e exigentes com tudo. Ah, legal, isso vai resolver o meu problema. Está muito bom. O que mais? Sempre queremos algo a mais. Você pode vir tomar um café na minha casa? E o que mais? Né? Porque, querendo ou não, o mercado ele está muito competitivo. O que eu enxergo, né? Com a era pós-pandemia, muitas pessoas tiveram ousadia de empreender. E isso é bom, porque querendo ou não, o mercado, né, começa a movimentar. Mas o que acaba sendo ruim para quem enxerga que existe concorrente? Vai entrar no meu espaço. Vai pegar uma fatia do meu público. E com branding não existe concorrência. Você começa a entender que o cliente ele te escolhe por conta dos seus valores, por conta da cultura da tua empresa, por conta daquilo que você vai entregar. Você pode ter a melhor estratégia, mas o cliente primeiro compra você. Pessoas se conectam com pessoas. Então, primeiro tem essa conexão, seja no emocional, seja no pessoal, seja no financeiro. Existe uma conexão ali. Para depois, de fato, vir aquela questão, ok, vou contratar esse prestador de serviço ou vou comprar dessa marca, comprar esse produto. Existe uma conexão, e aqui a gente fala tanto de marcas pessoais quanto corporativas. Por exemplo, a Coca-Cola. Você acha que a Coca-Cola realmente precisava, no fim de ano, ficar fazendo carreata de caminhão de Natal? Isso é puramente um relacionamento, é a magia do Natal. A Coca reinventou isso. As pessoas esperam ansiosamente, né? as crianças ficam alucinadas. Exato. Então, isso é um exemplo de marca corporativa. Mas o mesmo acontece dentro de uma marca pessoal, um prestador de serviço. Quando você vai numa clínica, como que é enviado, primeiro de tudo, como que é enviada a proposta do orçamento do WhatsApp? Como que sua secretária você está mandando? Como que é o ambiente da clínica? Tudo é branding, tudo. Eu costumo dizer que tudo é branding e eu posso provar. Se eu estou aqui... Se eu estou aqui com esse logo maravilhoso, essa paleta aí que ela tá usando, isso é brand, o cenário é brand. Então, tudo você está comunicando uma mensagem, a sua postura, a sua vestimenta, a maneira como você manda o WhatsApp, o cafezinho, como que a pessoa está tomando aquele café na clínica. Eu vou dar um exemplo, ó, de branding na prática. Imagina que vocês me pedem uma indicação de um bom advogado. Eu vou te dar o cartão e eu vou falar, ó, esse é o melhor advogado, ele nunca perdeu nenhuma causa, só que você vai ter que ir até lá o escritório dele. Vai ser em São Paulo, então você tá imaginando o quê? Uma Avenida Paulista, né? Uma coisa, não, é um bairro meio afastadinho, não tem estacionamento, então você já vai ter que caçar um estacionamento ali, e você chega, o prédio já é mais antigo, até aí tudo bem. Cadê o elevador? Não tem, mas ele é o melhor advogado. Ele é o melhor, ele não perde nenhuma causa. Você subiu 4 lances de escada, entrou na sala, o ar-condicionado tá quebrado, a secretária tá olhando num computador e tem cheirinho de mofo porque o carpete não foi trocado. Lembrando que o prédio é antigo. Mas ele é o melhor advogado da cidade. Ele é o melhor para resolver a sua causa. Já tá ganha. Você vai esperar na recepção, pegar o cafezinho, tá frio, e ainda naqueles copinhos de café que você tira assim, mas ele é o melhor, sabe? O melhor advogado. Vai passando pano, vai passando pano. É que eu tô muito imaginando. Sim, eu também. Continua. Vai imaginando a cena. Aí ela pede pra esperar, você começa a olhar no relógio, 5, 10, 15 minutos de atraso do seu horário. Ele chega todo suado, pede desculpas, corre pra se ajeitar e volta pra te receber. Só que daí ele solta a seguinte frase: nossa, desculpa, é que o ar-condicionado do meu carro tá quebrado. E você olha, tá quebrado o ar-condicionado daqui, tá quebrado o ar-condicionado do carro dele. Um calor. Mas vamos lá, eu vou conversar com você, vou resolver o seu problema. Quais foram os sinais que seu cérebro captou, mesmo dizendo que ele é o melhor advogado? Nossa, todos, que a vida dele tá 100% desorganizada e que ele não vai conseguir resolver o meu problema. Aqui entra a questão que muita gente fica pistola com o concorrente. Talvez o seu concorrente não é melhor que você, só que ele faz um bom marketing atrelado a isso, e ele emite os sinais certos para aquele cliente. Então, não significa que você não é boa no que faz. O problema é a comunicação que você está trazendo. E aqui, eu trouxe um contexto de uma reunião presencial, mas poderia ser no online. Então, a maneira como você se apresenta ao mundo é a maneira como o outro vê o seu negócio e sua marca. E o branding, ele também te leva o quê? Que público que eu quero atender?
eu quero atender um público X, deixa eu estudar o comportamento desse público e entender o que esse público gosta, o que de fato atrai esse público, qual que é a linguagem que eu vou falar com esse público, tomar cuidado para não trazer muito essa questão técnica, porque hoje em dia a venda ela é muito do relacionamento. Então, tudo isso vai trazer uma comunicação. Então, é aqui que a gente encaixa. O branding, ele elimina a concorrência. O concorrente, muitas vezes, ele está fazendo um branding, até inconsciente, muito melhor do que o seu. Mesmo você sendo muito boa, tendo N certificações, N cursos e etc. Por isso, o branding, hoje em dia, ele é mais do que necessário, né? Quem não tiver branding, lascou, né, Fabi? É o alicerce. Quando você vai fazer uma construção, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? A estrutura. O alicerce. Que daí entra a estrutura. O branding é o alicerce. Então, quanto mais você cava esse buraco para vir essa estrutura, maior vai ser a sua construção. Então, aqui que tá o segredo. Fabi, tem o tempo certo? Você pode ter 10 anos de empresa e começar a investir em branding, como você pode estar começando do zero e fazer já esse investimento em branding. Porque o branding, ele envolve desde essa parte de identidade visual, paleta, logotipo e etc., que é o que nós vemos aqui, e até mesmo o contexto da cultura. E aqui nós precisamos entender o que você vai vender. É prestação de serviço? É algo no posicionamento digital? Vai querer ir para a linha de infoprodutos? Não, é só o offline, mas ainda assim com o offline você precisa ter essa presença do posicionamento no digital. Então, é uma fatia o branding e você começa a desmembrar muitas outras coisas. Ele abre portas, né? Eu acho que ele abre portas e ele amarra muitas coisas. Tipo assim, ele fecha alguns pensamentos, né? Pra você daí, então, tomar a primeira rédea, fazer o primeiro planejamento de mídias, o primeiro planejamento de... Porque ele responde muitas perguntas, né? Porque quando a gente vai começar um negócio, é tudo meio abstrato na cabeça, né? E o branding, ele vem resolvendo tudo. Como é que vai chamar, que cores a gente vai usar, pra quem a gente vai se posicionar. Porque envolve tudo isso, a questão de público, né? É a base. Eu atendi uma médica num projeto que nós fechamos. E foi muito interessante esse caso na empresa, porque ela já é uma médica consolidada, já tem muito nome na cidade, só que ela seguiu o que todo mundo falou que tem que seguir, não tem certo ou errado. Mas chegou um momento que ela sentiu o quê? Preciso ressignificar, deixa eu entender o que eu tenho que fazer de movimento. E analisando ela, atendimento, entregáveis, eu comecei a perceber que o que ela estava comunicando era uma pessoa, mas quem ela era, e dentro da clínica, no consultório, era totalmente diferente. Então, quando nós montamos toda a estratégia de imagem dela, no quesito até o posicionamento, assim, fotográfico, como que vai ser a sua imagem no digital? Eu trouxe referências que ela estava descalça. Eu não estava de jaleco no consultório, com escarpão e cabelo dividido ao meio e batom vermelho. Não tem nada de errado nisso se essa foi você. Ou uma das suas versões, né, que nós temos várias. E daí, quando eu trouxe isso para quebrar um pouco do padrão e ela fez todo esse reposicionamento, fez um ensaio, ela se emocionou. Porque ela falou, eu nunca ouvi que eu poderia ser eu assim, né, ser eu mesma, entre aspas, porque entre aspas, porque se você é 100% você também, isso é ruim pro seu negócio, porque gestão de marca pessoal, você vai entender que tem coisas que são positivas e coisas que, se você trazer pro seu negócio, acaba com o business. Então, tem que ser estratégica. Ela aprendeu a ser estratégica respeitando a essência dela. Ô, Fabi, eu acho que isso entra muito também, que hoje a gente tem, enfim, a internet abre portas pra gente olhar para vários profissionais que são da mesma área, né? Não que necessariamente fazem a mesma coisa, mas que são da mesma área. E acho que quando você tem o branding e você entende quem você é, o profissional que você é mais difícil você se comparar, né? Porque você sabe... Eu atendo assim, eu falo sobre o mesmo assunto, mas eu abordo dessa forma, as pessoas se conectam comigo por isso. Eu falo muito, porque dentro da consultoria, sei lá, existem várias consultoras. Uma é mais criativa, uma é mais impositiva, então ela vai falar mais sobre regras, enfim. E quando você entende como você gosta de atender, coloca isso, como você gosta de falar com o seu público, você olha para aquela consultora e você já não vê mais como concorrente, né? Você fala assim, cara, as pessoas que são mais criativas, provavelmente elas não vão me escolher, já que eu tenho uma comunicação que vai para um elegante casual. Então, não é o mesmo público. E eu acho que daí você vai se sentindo mais seguro, né, no espaço que você tá. Porque senão você fica
quando você não tem essa clareza, né? Você fica assim, né? Você parece que você quer tirar pra todo lado. Eu sinto isso, muito isso. Porque no começo, quando eu comecei, eu não tinha certeza exatamente do que eu queria, assim. Eu via uma coisa e falava assim, nossa, eu quero fazer isso. E no fim você fica pingando e no fim você não conversa com ninguém, né? Vira aquela profissional bombril. Faz tudo. O Severino faz tudo. É aquela frase, né? Qualquer caminho serve pra quem não sabe aonde quer chegar. Tipo, Sim. E daí, quando você precisa, por exemplo, tratar o seu coração, você vai num clínico geral? Você vai num clínico geral? No ortopedista? Não, você vai realmente naquele médico que é específico disso. Então, essa questão que você falou de eliminar a concorrência é muito interessante e entra esse ponto também. Eu não preciso ter medo da concorrência. Na verdade, a concorrência, podemos até nos unir. Hoje, dentro da Sinal, a gente encontrou também, novamente, esse gap, de quando eu era social media, que o projeto que nós fazemos não tem no mercado. Isso eu posso falar com precisão, porque foi com base em pesquisas, comportamento dos nossos clientes e aquilo que os nossos clientes precisam. Isso nós não fazemos, o que faz? Indica os parceiros. Aqui que entra a questão do crescimento. Mas não é todo mundo que está preparado para esse papo. Nem todos estão preparados para essa conversa, não é mesmo? Nem todo mundo está preparado, porque infelizmente tem muita gente que acha que o fato de indicar ou de vir um profissional que é semelhante, parecido, pode vir a perder o cliente. E aí é onde que, de fato, nós temos que colocar na balança. Pera lá, eu confio mesmo no que eu estou fazendo? Se aquele cliente não veio e não fechou comigo, qual foi a falha da comunicação? Aonde foi que faltou alguma coisa, seja no meu posicionamento, postura e etc., que não houve o fechamento da venda? Porque se você tem medo da concorrência, é porque você não confia de fato 100% no seu taco. Em alguma coisa, né? Exatamente. Com medo de perder para outra pessoa. E um dos pontos até interessante trazer, tá, legal esse bate-papo, mas na prática, gerir marca pessoal, você também tem clareza dos seus valores. Vou trazer exemplos aqui. Tem muita empresária que bate a cabeça porque não traz esse processo do autoconhecimento do que é importante para ela, para dentro da empresa. Verdade, para mim, é uma coisa assim inadmissível. Sabe aquela coisa que você cresce ouvindo quem mente, o nariz cresce, etc. Então é inadmissível para mim. Eu trago isso para dentro da minha empresa. Eu vou fechar um negócio, eu vou fechar uma parceria, seja o que for, fornecedor de evento. Se faz alguma coisa que vai contra o princípio, para mim eu já não fecho. Porque eu sei que lá na frente, se der ruim, eu vou me sentir mal. E isso acontece muitas vezes com pessoas que fecham sociedade, assim, às vezes não, a gente é super amiga, vambora, vai dar certo. E aí, quais são os valores que aquela pessoa carrega que ela vai trazer para dentro do negócio? O business é muito lindo falar da emoção, eu amo. Tem duas vertentes, tem o sentido e o significado. O sentido é a emoção. Só que você tem que trazer o significado, que é a razão. E no business nós precisamos ser racionais também. Porque, querendo ou não, todo mundo está empreendendo para crescer, para prosperar, para ganhar mais dinheiro, para impactar vidas. Saímos de um regime CLT por algo, seja qual for o motivo, né? E principalmente se não entra esse giro, né, de caixa na sua empresa, vai chegar um momento que a sua empresa vai falir. Então, as entradas, elas são importantes. E por que eu falo isso? Porque por muito tempo eu caí nessa armadilha aí. Tipo, do vender, como que eu vou oferecer meu serviço, achando que eu estava fazendo um favor. O cliente não precisa do seu favor, o cliente precisa das soluções que você traz. Ou você soluciona um problema, ou você gera para ele a possibilidade de realizar um sonho. E daí você vê qual que vai ser a narrativa da sua marca que você vai trabalhar para a venda daquele serviço ou produto. Perfeito. Arrasou. Tá vendo? Tá bom. Por isso... Nossa, a gente já tá nem piscando. Fica assim, ó. É real, oficial. Ô, Fabi, curiosidade agora. Vou pra um outro espaço. Como que funciona a Sinal Branding? Além dos eventos presenciais, funciona, sei lá, no formato de mentoria? São grupos generalizado? Ou é olhando para a marca específica? Como que funciona? Hoje nós temos várias frentes de trabalho. O meu serviço principal é projeto de branding, que é onde eu envolvo o cliente, trazendo todo o contexto da trajetória dele, da marca dele. Então, nós vamos trabalhar posicionamentos digitais, ações offline, daí eu entro minha veia publicitária, de campanhas. E olha só, uma curiosidade, quando eu vou preencher formulário, eu nunca coloco empresária. Gente, eu tenho tanto orgulho na minha profissão, publicitária. E daí, o projeto de branding, ele é o serviço principal.
Não divulgo muito porque ele é um projeto mais denso, é onde tem um ticket mais alto da nossa empresa e tem perfis específicos de cliente. Por exemplo, empreendedoras, a gente tem um evento, a gente tem mentoria em grupo, que daí é comigo, que é a Ascende. Eu tenho um curso que é focado em todo o posicionamento do digital, em branding, como que você cria conteúdos, traz essa veia da social media, né? Já atendi muitos clientes, errei, validei, acertei, então coloquei isso em um curso. Então, depende muito do perfil do cliente. Hoje, a Sinal Brand, ela se posiciona com foco em marcas empresariais e pessoais. Dado que as pessoais, a gente já atendeu pessoas que estavam começando do zero, mas até pelo ticket de serviço que nós cobramos hoje, não atraímos mais tanto esse público. Então, são empresários, são empresárias que já têm ali um time estruturado, que já tem uma empresa, que precisa repaginar, reavaliar. Então, entra também questão de treinamentos, que a gente faz muitas vezes com a equipe, que daí eu estou à frente de tudo isso, de montar, de validar. É um trabalho muito personalizado, então não tem como a gente pegar e falar, a Sinal Brand tem isso de esteira, porque nós também vamos entendendo a necessidade do cliente. Então, e tem coisinhas que também a gente não abre, né? Que fica bem assim, como estratégia no sentido assim do off, vamos se dizer, para quando o cliente chegar, a gente ter a faca e o queijo na mão também. Sim, também poder oferecer Entendeu? a solução, né? Isso. Tem coisas... E outra coisa também importante, existem muitos parceiros aqui, muitos parceiros estratégicos, inclusive temos até uma reunião marcada, né? Nossa, você tava falando e, tipo assim, a minha mente, ela já está trabalhando aqui de forma simultânea com o que você fala, pensando nas coisas para a nossa reunião. Já tá aqui, ó. Por que a nossa cabeça funciona dessa forma, né? Meu Deus do céu. Isso é uma mente criativa. Eu já tava mirabolando 1000 coisas, até o perfil do meu cliente que precisa desse tipo de, tipo, várias coisas, mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas você tava falando sobre a questão interna da empresa, né? E isso é muito legal, porque eu acredito que branding, as pessoas acham que é muito o que é visto, né? Mas eu também acredito que branding é o que tá interno. Então me incomoda muito o fato de, tipo, se você não está saudável dentro da sua cultura, dentro do seu mecanismo interno, não tem como você oferecer um bom serviço pra pessoa que está te contratando. Então, tem muito enraizado essa questão, sabe, do bom relacionamento. A gente sabe que o ambiente corporativo, muitas vezes, ele é pesado pelas obrigações de cada um, né? E a gente pode buscar... Então, por exemplo, eu sempre volto pro nome da minha empresa, Leve. Como é que eu posso tornar tudo mais leve? Mas não só pro meu cliente, também dentro da minha empresa. Sim. Mesmo o ambiente corporativo sendo um caos, que é... né? Porque hoje a gente vê zoeira e meme pra todo lado do ambiente corporativo, tá tudo bem, eu já aceitei o fato que é assim e que assim funciona o mercado, só que pode ser melhor, pode ser mais leve, né? Então, essa cultura que você falou de trazer o branding pra dentro, cara, pra mim faz todo sentido, assim, tá alinhado, né? Começa na base. De dentro pra fora. Começa na base, daí, no quesito de marca pessoal, entra muitos valores, a história do porquê. Brand, ele nasce do porquê. Resolvi empreender com isso, por quê? Vou usar essa cor, por quê? Já procurou no significado lá, psicologia de cores, qual que é o sentimento que essa cor transmite? Vou usar essa musiquinha nos stories, por quê? Qual que é o público que você fala versus aquilo que você gosta. Então, aqui que entra um pouco da intencionalidade. E isso traz para dentro de uma marca pessoal. Agora, a marca corporativa, existe também um oceano azul de possibilidades. Porque daí a gente entra tanto no contexto de identidade visual, cultura empresarial, questão do time, a gestão, como que é a parte do atendimento ao cliente. Então, tem muitas frentes que a gente pode trabalhar. E, assim, o céu é o limite. Tanto que, assim, hoje, clientes que nós atendemos, tem clientes que renovam conosco projeto de branding, porque ainda assim não deu tempo suficiente de executar. Totalmente. É muita coisa mesmo. É porque demora tempo, até, por exemplo, para você mudar, às vezes até a cultura da empresa mesmo precisa ir para outro caminho. E aí, para você mudar isso na cabeça de vários colaboradores que já estão na empresa, sei lá, 3 anos, 2 anos ali trabalhando, fazendo a mesma coisa, até você reprogramar tudo isso na cabeça do cidadão, leva tempo. E isso é tão importante porque é a base, que daí entra o X da questão.
dá trabalho, né? Leva tempo. Só que quando você constrói isso, você tem um alicerce sólido. É um caminho sem volta. Não é no imediatismo, mas ao mesmo tempo é o que vai perpetuar a sua marca. O que você prefere? Ter R$1 milhão agora de faturamento, um exemplo, ou perpetuar aonde com recorrência você vai ter vários milhões de faturamento. Então, é o jogo dos negócios. Tem pessoas que vão querer imediatismo e tá tudo bem, só que eu vou para outro caminho. Eu prefiro perpetuar, né? Uma construção a médio e longo prazo Saudável, que a gente vai deixar. né? Sim. Ô, Fabi, o branding também, ele tá muito alinhado, né? Por exemplo, a questão de metas da empresa. Então, quanto mais essa empresa, ela vai crescendo, mais o branding, ele tem que ir sendo refinado. Sei lá, a gente tá numa fase de empresa hoje. Então, hoje eu tô dentro de um processo, ganho X, minha meta é essa. Tô visando, sei lá, ir para uma meta mais alta ou me posicionar de uma outra forma. O branding, ele sempre vem fazendo isso também, esse acompanhamento, sem necessariamente eu fazer um rebranding. Sim, eu vou dar um exemplo do evento, tá? Que é querendo ou não, um gancho que as mulheres vão se identificar bastante. O primeiro evento que eu fiz, como eu já quero trazer algo que, assim, é muito além do que a pessoa pagou, eu tenho disso. Assim, eu sempre quero superabundar. Over delivery. O máximo. Então, eu já fiz bag, já fiz bloquinho de capa dura, que não tinha necessidade, já fiz uma água personalizada. Parece a gente. Enfim, né? Então, assim. Amiga, vamos fazer um negócio bem basiquinho. Isso teria, tipo, uma otimização de custo. Mas vamos supor que se eu fizesse do básico, o que eu não fiz que eu queria fazer? Uma caneta. Porque eu não queria uma caneta plástica, eu queria uma caneta de metal. A caneta plástica custa R$2, de metal custa 20, que eu queria. Né? Então, um zero a mais. Eu não sou basiquinha, né, Fabi? Eu não sou basiquinha. E daí, trazendo todo esse contexto, naquela fase do evento eu não consegui. Mas, o que eu fiz? Depois que eu fiz um evento maior, até pelo perfil de público que estava lá, no quesito de mulheres que estavam no palco, a gente já ia abrir ali questões de mulheres que tinham faturamento multimilionários, múltiplos dígitos, todo o posicionamento do evento contava. Então, ali eu precisava, no mínimo, ter uma caneta legal. No segundo, eu já trouxe essa caneta de metal. Então, assim, eu tô trazendo um exemplo de uma caneta, mas tudo comunica, a minha empresa vai crescer. A estrutura que eu tô hoje, o ponto físico que eu estou hoje, será que tá alinhado com os meus objetivos de médio e longo prazo? Será que não é o momento, talvez, eu até mudar ou repaginar, seja o espaço físico, a questão da rede social? Como que eu estou falando hoje? Como que tá sendo esse posicionamento? Exemplo, quando eu comecei como social media, eu fazia dancinha. Eu me jogava da escada. Tem uns vídeos assim que eu olho e falo assim, meu Deus! Eu não imagino eu a Fabi usava, então, fazendo dancinha. Eu usava o filtro de cachorro, sabe? Aquelas coisas. E postava isso no feed. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tamo juntas. Só que naquela fase casou. E quando eu falo aquela fase, gente, não demorou muito, foi questão de 2 anos. Hoje, para o público que eu atendo, para os perfis de pessoas que eu atendo, eu preciso me posicionar diferente. E aqui eu posso fugir um pouco do contexto de 100% branding. Óbvio. Chegou um tempo, quando eu estava passando por essa transição, eu comecei, pela graça também de Deus, ele começou a me colocar em mesas de pessoas que tinham um faturamento muito maior, de vários zeros a mais do que o meu. E ali, eu sempre entrei naquela questão, né? Quando eu tiver tal coisa, quando carro, bolsa, roupa, seja lá o que for, aí sim eu vou acessar esses ambientes. Mas eu ainda não tinha nada disso naquela época. E isso é só o quê? Um complemento que Deus, um mimo que Deus tá, olha, filha, você trabalhou demais, você quer comprar? Vai lá, compra. É um complemento, mas não é isso que te define. Eu sentava lindamente com a minha bolsinha da Schutz, super bem resolvida nas ambiências, que tinha Prada, Saint Laurent, antes de ter uma bolsa, antes de ter um carro, antes de ter uma roupa, porque não era aquilo que me definia. E se eu não soubesse quem eu era em Deus, aquele ambiente iria me constranger. Porque eu ia me sentir um peixe fora d'água. Aí que entra a questão da humildade, de você sentar à mesa e, tá, se eu estou aqui, é uma oportunidade, o que eu posso aprender com essas gigantes que estão aqui? O que levou ela a ter esse futuramento? E quando você tem esse tipo de oportunidade, é porque você deveria estar ali, para você chegar a outros patamares. E é tão lindo o que Deus faz, porque, por exemplo,
através dos negócios, através da Sinal, hoje eu tenho amizades, são amigas, pessoas que eu posso chamar de amigas, que a gente faz grupo de devocional, que a gente troca experiência, troca figurinha, fala de qualquer coisa sem ser negócios, onde a gente é a gente. E quando, a primeira vez que eu sentei em uma mesa, né, aquele café da tarde de amiga, de uma pessoa que ela me conheceu no profissional, eu fiz alguma gracinha, ela fez assim, gente, eu nunca imaginava que você fosse tão engraçada assim. Aí eu falei, calma, essa daqui é a Fabi. Você não conhece, a Sinal, a Fabiane da Sinal é outro. Fabi, isso é vestir o personagem? Não, é ser intencional. Não tem como eu pegar lá e me jogar da escada, sabe? Então, a intencionalidade, isso é um processo. Eu tenho vivido esse processo e eu acredito que vai ser constante. Como eu estou nessa fase de ressignificar, eu fiz vários detox no meu guarda-roupa, já doei 70% do meu guarda-roupa, já foi. Então, eu quero ressignificar, investir em roupas novas. Você perguntou do cabelo, fiz um corte no cabelo. Então, o físico, né, aquilo que é externo, reflete aquilo que nós carregamos interno também. E isso eu também quero trazer de reflexão. Quando eu ter tal coisa, quando eu for assim, não, você já é. Começa a acessar isso, o que você é, o que você carrega, as ambiências que você está. E o ambiente molda também quem nós somos. Para eu poder chegar onde eu quero, eu sei que eu vou ter que deixar algumas coisas para trás. E isso envolve posturas minhas, comportamentos meus, pensamentos meus. Tem muita coisa que eu não acessei ainda do próximo nível que eu quero porque eu não estou preparada, porque tem coisas que precisam mudar. Então, tudo isso é uma reflexão que é legal trazer, porque por muito tempo eu carregava essa crença, quando eu tiver tal coisa. Gente, não é a bolsa, não é o carro, não. Isso tudo é muito bom, que todo mundo compre várias Saint Laurent, várias bolsas lindas, mas não é sobre isso, entendeu? Não é isso que vai definir quem você é. Toma uma cerejinha do mimo. É um mimo, exato. É maravilhosa a sua colocação. Deixa eu ver quanto tempo atrás, que há uns 3 anos, o Fábio ele era sócio do clube, né? Ficou bem sócio antes de mim. E aí ele frequentava o clube e eu não. E eu tinha um ranço disso, eu falava... Clube Jundiaiense, nossa, só porque... criticava um monte. Fui mudando o meu pensamento. Tipo, pensando assim, se um dia eu quero estar convivendo com pessoas que, sei lá, são sócias do clube, que pode ser um mimo, mas que é um mimo que eu gostaria de trazer pra minha vida, eu preciso parar de criticar o fato de ser sócia. E aí eu fui, né, tô há 3 anos já sócia do clube, e, cara, mudou completamente, assim, hoje eu falo que eu sou testemunha de clube, né, e claro, é um exemplo um pouco irrisório também, né, com das outras coisas que podem acontecer na nossa vida, mas hoje eu me sinto tão adepta, tipo, tão aceita naquele ambiente, eu não consigo ver diferença entre mim ou qualquer pessoa que está lá, coisa que antes eu me via, eu falava, talvez a coisa que eu tava julgando lá atrás era só o fato de eu achar que eu não era capaz de alcançar o que eu alcancei. A gente fica colocando crenças limitantes, né? Isso vai limitando a gente a alcançar o máximo que a gente pode com questão financeira, com questão de crescimento de empresa. E, esse é um exemplo do que você me fez refletir agora, tá? Isso é muito legal. E o branding é para todos. Não tem essa, eu preciso esperar ter uma mega drástica empresa com time. Não, é para todos. Quanto de pessoa que literalmente começou do zero que eu já tive o privilégio de atender? Do zero. Então, vamos repaginar, vamos construir tudo do zero. Começou a crescer muito, começou a aplicar cursos, sonhos sendo tirados do papel. O branding ele está acessível para todas. Dá vontade de ficar conversando com a Fabi aqui até... Cara, eu tô chocada. Dá vontade de expor tudo pra ela. Falar assim, Fabi, me ajuda aqui. Eu tô precisando de uma coisinha aqui. O que você acha sobre isso aqui? Será que tem que dar uma mentoria pra ela motiva? Vamos começar. Fabi, é isso aqui, cara. Ajuda nós aqui. Maravilhosa. Pode fazer uma consultoria aqui ao vivo? A gente acabou de receber que a gente tem 5 minutos. Uau. Passou muito rápido, né? Ó, pera. Tá. Essa daqui a gente não pode... Acho que a gente pode amarrar nessa daqui. Bora, manda vir. Fabi, qual conselho você daria para empreendedoras que estão começando a construir suas marcas? Ou a sua marca? Olha, eu poderia falar, invista em branding, tenha a melhor estratégia, vender meu peixe, mas de verdade, siga o seu coração. O coração
é algo que vai além de qualquer estratégia. Oh. Vou dar um exemplo bem rápido. Eu fiz um movimento com algumas clientes que eu atendia de acompanhamento individual, que hoje se tornou projeto na empresa, que eu fazia uma mesa, que chamava Mesa Extraordinária, que elas eram presenteadas com café. Então, eu fazia todo um contexto, eu escrevia uma cartinha profética para elas, eu orava para Isso é entender, perfeita, né, cara. o que Deus queria falar com elas. Tudo que você oferece. Também. Eu quero virar, sabe? Eu vou seguir a Fabi em tudo que ela fizer. E Tô lá. daí, na mesa, né, as meninas começaram a partilhar. Eu conquistei isso, eu fiz tal coisa. E teve uma que ela maternou recente. Uma profissional da área da saúde, maternou. E ela tava num momento, tipo assim, eu tenho minha filha agora. Eu tenho minha filha. Sabe? Tipo, tenho que parar tudo porque eu tenho minha filha. E ela me fez essa pergunta. Ela falou, Fabi, mas por que com todo mundo tá dando certo e comigo o meu Instagram não tá indo? Eu fiz tudo certinho que você me falou. Investi em tudo. Não, ela construiu tudo. Desde o digital, a offline, a clínica dela. Falou, por que nessa fase parece que estagnou? Na hora, eu entendi o que Deus falou. Porque não é o tempo dela. Porque ela tem que fazer outras coisas. Ai, me arrepiei. E daí foi onde eu falei, fulana, você pode ter a melhor estratégia, mas se Deus não quer que você viva aquilo, não vai viver. Aqui entra o coração. Você vai ter a melhor estratégia, você pode ter o melhor sócio, o melhor investimento, o melhor lugar. Se você não está no lugar, fazendo aquilo que você foi comissionada a fazer naquele momento, as coisas não vão ir. E além, claro, do coração, é a resiliência, porque empreendedorismo não são flores. É a resiliência. Existe aquela frase, né? Trabalhe por amor e não terá que trabalhar nenhum dia. O amor, na verdade, o que ele faz? Ele transcende os problemas. Tô correndo aqui no empreendedorismo, vi um muro na minha frente. Aonde que entra o amor? Eu entendi o porquê de eu fazer, então eu vou ter coragem de fato, subir esse muro e saltá-lo. O amor, ele é a motivação de você fazer e ser resiliente. Não é um amor que vai pagar os seus boletos, não é um amor que vai trazer seus clientes, não é só isso. Ele é importante, porque isso entra o lado humanizado da sua marca. Mas querendo ou não, trazer também essa consistência. Então, seguir o seu coração e ser muito consistente e resiliente. Tá bom. Ai, caraca. Calma, tem mais uma antes da gente ir pro Manda Bola, que a gente tem que dar uma extrapoladinha no tempo, mas tudo bem. Entendi. Vai. Gostaria de saber de você, Fabi, quais tendências você prevê para 2025 atreladas ao branding? Vamos lá. Ó. A inteligência artificial tá muito em alta. Sim. Chat. Muito. Não só no Não chat. sabe, o o negócio negócio tá já- feroz, Não cara. só no chat. O chat já Existe- tá... Existe, assim, muito uma onda agora, né, da inteligência também, que eles estão cada vez mais tentando humanizar, então você consegue criar voz, consegue criar personagem, os seus avatares, que isso entra também na questão do contexto da marca, né, do brand. Então, se sua empresa, por exemplo, um mascote, né, um ícone, um elemento, então isso entra na construção do branding, mas principalmente, gente, que branding é muita pesquisa. Não é só o que a gente vê das coisas bonitinhas, o encantamento, é pesquisa. A inteligência ajuda muito. Essa questão que eu falei do cliente oculto, se você jogar lá, né, num chat, se você fizer uma pesquisa, usar a inteligência artificial a seu favor, você já consegue mapear um pouco como que está o mercado. Então, principalmente para pesquisa também. Perfeito. Nossa, IA não é um negócio que Bizarro, tá- né? E um outro ponto que eu vejo para 2025, cada vez mais, é essa questão de sair tanto do conceito técnico e vir mais para cada vez o lado humanizado. E humanizar não é sobre você ficar postando selfie ou mostrar uma pessoa ali, né? É humanizar, entender seu cliente, o comportamento dele, o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os impedimentos de compra, criar esse relacionamento. E às vezes são coisas tão básicas. Sabe, o aniversário de um cliente, que é uma coisa que não dá praticamente trabalho nenhum. Mandar uma mensagem, mandar um mimo, principalmente se é aquele cliente disruptivo, especial, fazer alguma coisa que atraia. Então, essa questão da humanização, eu vejo que é cada vez mais forte também para 2025. Porque todo mundo já tá meio de saco cheio dessa questão de vender. Aí entra, né, o que você falou. Será que eu tenho que vender? Vou fazer de graça. Porque a gente já tá, tipo, vai vender de novo. Não, a venda, ela só é chata quando você não entra nesse relacionamento com o cliente. verdade. Perfeito. Perfeito. Agora vamos para o Manda Bola! Fabi,
Você sabe como funciona o Manda Bola? É tipo aquela perguntas e respostas rapidinho, né? Nossa, hoje eu tô com Vamos orgulho lá. do Manda Bola hoje, porque já é a segunda convidada que eu entendeu? pergunto. Você sabe como funciona? E ela fala, sei. Segura, né? Não é aquele sei, tipo, não faço a menor ideia. A Fabi ainda explicou. É isso. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Fechou? Bora. Vai, Noops. Qual foi a moda mais estranha que você já seguiu? Ai, as dancinhas. Me jogar da escada. De jogar da escada. Eu não consigo imaginar você fazendo isso. Por favor, você manda esse vídeo pra Sim, gente, assim, sim. só pela nossa amizade ali. Obrigada. A gente não vai expor nem nada. Vamos lá, Fabi. Se fosse um personagem de desenho animado, qual você seria? Eu acho que eu seria a... Nossa, não sei, gente. De desenho animado? Eu ia falar a Minnie, mas eu não seria a Minnie. A Minnie é muito... Minnie. Minnie. Não sei. Nossa, difícil é assim. Essa é Peguei, difícil. Porque daí eu tô lembrando lá da minha época, Então 1900 e vai, tal. é isso. E daí, será que a galera vai entender? Não, mas tudo bem. A gente bota a imagem, né? Não sei, posso pensar e responder Pode, depois a gente volta nela. Nossa, eu também saberia. Deixa eu pensar. Olha eu. Quem você seria? Fiquei curiosa. Acho que Moana. Olha, bem você mesmo. Ah, ela é meio Aventureira, desbravadora, desbravadora, sim. fitness. Eu gosto da Moana. Acho que seria ela. Eu não faço a menor Vai. ideia. Se você fosse um cheiro, qual seria e por quê? Cítrico. Porque... Porque- Porque o cheiro cítrico, ao mesmo tempo que ele tem essa questão do doce, ele ao mesmo tempo traz um pouco dessa força. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito esse lado humano. E daí eu acredito que traria esse equilíbrio, que é o que eu preciso dentro dos meus negócios, né? Que eu trago muito também a razão. Perfeito. Arrasou. Última. Estação do ano preferida. Inverno. Eu amo inverno. Principalmente quando a gente vai viajar fora, é lugares que tem neve. A gente adora, eu e meu marido. Friozinho, bom pra comer, né? Coisa quentinha, assim. Faltou o desenho, mas depois você manda pra gente. Tá bom, vou pensar. Pede ajuda pra inteligência artificial. Ah, se eu fosse... Se eu fosse desenho, qual seria? Qual seria? Joga uma foto sua lá. Arrasou, Fabi. E agora, nós temos a pergunta mais simbólica deste programa. Eu estava doida pra essa pergunta. Fabi, o que te motiva? Bom, vou tentar ser breve. Eu acredito muito que a minha motivação vem da oportunidade de todos os dias eu poder criar e reinventar algo diferente. Nós, como seres humanos e marcas pessoais, estamos em constante evolução e mudança. E para mim, tudo que é muito monótono, mesmice, rotineiro, é chato. Eu preciso sempre reinventar, ressignificar, mudar, mantendo a consistência da repetição, alinhado à estratégia da marca e tudo mais. Então, isso me motiva para poder transbordar no propósito que Deus me comissionou. E aqui eu não vejo só dentro da empresa. Porque a empresa, meninas, ela é uma fatia da nossa vida. Existem várias fatias. Claro que nós falamos assim, 90% a questão empresarial. Mas existe a fatia esposa, existe a fatia amiga, existe a fatia filha de Deus, que essa é a que eu mais gosto. Então, de fato, fazer aquilo que eu fui comissionada a fazer, ressignificando e transbordando no maior número possível de vida. Uau! E se tem uma coisa, Fabi, que você sabe fazer é transbordar É transbordar. na vida Exato. das Fico pessoas. feliz por isso. Né? Olha, Fabi, você já foi motivo de uma oração minha, porque eu já orei por ter relações com mulheres como você, como a Nu, e estar sentado, né, nessa mesa com vocês duas, pra mim é uma honra muito grande, porque é realmente estar sentado numa mesa na qual você se sente que você pertence, que você lutou para estar aqui, Que sabe? linda. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, de saber como você foi aberta a esta participação, a trazer todo o seu conhecimento com a gente. Você abrilhantou, de verdade. É verdade. Digo por mim, o meu dia, mas eu acredito que o nosso Também, dia. sim. E muito obrigada pelas suas palavras e por ser você. Obrigada, é uma honra, meninas. Parabéns pelo podcast, por toda a entrega que vocês fazem. Foi um privilégio realmente estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Ai, Fabi. fofa. Ai, eu já tô vendo eu fazendo corte desse episódio, assistindo tudo de novo. Eu que lute, Senhor. Eu que E lute. chora toda vez. E choro toda vez. E é isso.
Certo, agora temos a parte chata, que é de Que dar a gente tchau olha pra aquela câmera. e encerrar esse episódio. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.